Seja bem-vindo ao podcast A Corja Maldita, como vai ser habitual. Eu, Pedro Almeida Vieira, tenho aqui à minha frente o Miguel Santos Pereira e o João de Sousa. Hoje vamos aqui falar sobre arguidos à força, ou justiça ou golpe político. Este episódio vai mergulhar numa reflexão crítica sobre o impacto da constituição de arguido na vida pública e privada dos cidadãos em Portugal. E vamos pegar em alguns casos reais e recentes, como, por exemplo, o próprio António Costa, que ainda é arguido, o Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional da Madeira, que também é arguido. Falamos também do caso do Manuel Paulos, do próprio Miguel Macedo, que faleceu há pouco tempo e que teve a sua vida política interrompida por um processo dos vistos gold, do qual foi completamente ilibado. E também falaremos aqui de um caso particular de Armindo Castro, que há uns anos foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio qualificado, quando depois se verificou que estava inocente. E, portanto, vamos aqui debater em versão prática da presunção de inocência, como é que a pressão mediática e o potencial instrumentalização do Ministério Público, muitas vezes por interesses públicos, podem, digamos, afetar o curso de um processo judicial. Quem é que quer começar primeiro? Miguel ou João? Os mais velhos, Miguel. Os mais velhos. Pedro, olá, João. É os mais velhos, Miguel. Então isso. Podes começar, João. Não, és mais velho, Miguel. Sim, posso ser eu, Pedro, claramente. Sim, então, diz da tua justiça o que é que achas que, de que modo é que às vezes até o próprio Ministério Público pode ou não, e a pressão mediática muitas vezes pode ou não definir o curso de um processo e a sua eventual até condenação prévia na praça pública. A praça pública muitas vezes é a antecâmara daquilo que depois vai acontecer nos tribunais, não é? A vários níveis, Pedro. A vários níveis, desde logo, porque por vezes a própria investigação, e o João depois mais adiante pode concretizar isso, com base naquilo que sai na praça pública e que são as linhas de investigação, por vezes pode haver erros de investigação porque foram seguidas as linhas iniciais avançadas. Há aqui uma questão, aliás, ainda há pouco tempo uma comentadora da SIC, Maria Castelo Branco, ou qualquer coisa do género, fazia uma grande confusão porque considerava que ser acusado pelo Ministério Público era uma coisa menos grave do que ser arguido. Normal. A minha questão aqui, mesmo a própria Constituição do arguido tem, a partir de uma conotação negativa. Ganhou à conta disto. Eu estou a dizer que era normal, obviamente não é normal. É normal que as pessoas que não são juristas possam confundir a questão entre eu sou neste momento arguido em três processos, acho eu, por difamação. Então é que estás a fazer bem o teu trabalho. Exatamente, claro. Portanto, mas estamos a falar de casos de difamação ou de abuso de liberdade de imprensa, mas geralmente em determinado tipo de crimes, o facto de ser arguido tem logo ali uma conotação negativa. Houve uma altura que se dizia, Pedro, e passa aqui um bocadinho para dar a ideia do exagero da Constituição de arguido, ou de algumas Constituições de arguido, houve uma altura que se dizia em determinados meios que quem não é ou já tenha sido arguido não era bom chefe de família. Ou bom jornalista. Vamos lá. Tu falaste de Constituição de arguido, falaste na presunção de inocência e falamos destas operações em praticamente todos os casos que falámos aqui, ou que tu enunciaste, foram casos mediáticos e houve uma grande mediatização logo desde o início. Portanto, alguns casos ganham mediatismo pela natureza dos crimes que estão em causa, outros ganham mediatismo só pelo facto das pessoas visadas serem pessoas politicamente expostas, mas alguns vão ganhando maior ou menor destaque no decurso do processo e há outros que ganham desde o início. Portanto, desde aquela primeira operação policial, que normalmente é acompanhada, isto normalmente não vem nos livros, mas é o que acontece na prática, é acompanhada por órgãos de comunicação social, vai-se lá saber como é que as pessoas adivinham, alguém com certeza lhes tem que dizer que vai haver aquela operação policial. Eu não posso esquecer que aqui há umas semanas atrás, e isto tem a ver com a presunção de inocência, a Comissão Europeia abriu um processo de infração
a Portugal e aos Países Baixos pelo não cumprimento da Diretiva de Presunção de Inocência, Diretiva 2016/343, que no seu preâmbulo, aqui nos seus considerandos, diz, sinteticamente, que são proibidas declarações públicas emitidas por autoridades públicas por referência à culpa. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos, os próprios órgãos de polícia criminal, quando fazem comunicados, fazem uma detenção, fazem uma apresentação, levam alguém ao Ministério Público para ser presente ao juiz de instrução, depois fazem um comunicado, detivemos esta pessoa assim, porque supostamente fez isto, havia fortes indícios, etc. Isso está tudo mal. Está tudo mal, está tudo a violar a Diretiva da Presunção de Inocência. Ou seja, mesmo quando se diz que é suspeito de um crime qualquer... É suspeito e se concretiza mais um bocadinho. Tenta-se dizer, o método foi este, fez isto, a prática, a atividade criminosa consistia em fazer isto, aquilo, aquilo outro. Isso compete aos tribunais já em sede de sentença. Os mesmos suportes indícios... Nem mesmo ao Ministério Público, ou seja... Nem mesmo. Hoje conselheira Maria Fátima Matamoros escreveu um artigo numa obra... penso 2007, relativo a isto. Não podemos esquecer que agora a conselheira Maria Fátima Matamoros foi talvez a primeira juiz de instrução mais mediática, ainda antes de Rui Teixeira. A Maria Fátima Matamoros, depois é que aparece Rui Teixeira e depois Carlos Alexandre. E ela escreve uma coisa muito simples: mas quem são os órgãos de polícia criminal para vir fazer comunicados referindo-se a fortes indícios, quando nem sequer o Ministério Público o pode fazer, porque os fortes indícios são da competência. Quem afere se existe ou não fortes indícios está no Código. É o juiz de instrução. Até porque é aquela questão de adjetivação, ou seja, não é só indícios, é fortes indícios, não é? Portanto, cria logo ali um anátema, não é? Mas esta diretiva veio ser muito clara. A diretiva que nem sequer foi transposta por Portugal, mas aplica-se a Portugal, como é óbvio. Portugal entendeu que não precisava transpor a diretiva, porque aquilo que estava previsto na diretiva já estava, de certa forma, cumprido no normativo português. Mas os considerantes são muito claros. Não são permitidas declarações públicas referentes à culpa feitas por autoridades públicas. E aqui inclui-se Ministério Público, OPCs, tudo. E, portanto, Portugal neste momento tem um processo de infração aberto pela Comissão Europeia, juntamente com os Países Baixos, por não estar a cumprir esta diretiva, e nomeadamente neste aspecto. Porque quem incumbe é o Estado português. E o Estado português, através, seja da Assembleia da República, seja através do Governo, já devia ter dito aos OPCs: meus senhores, para além do mais, os senhores não podem fazer comunicados com referência à culpa das pessoas, porque isso viola a presunção de inocência das pessoas e está previsto na diretiva e nós temos que cumprir a diretiva. João, até ouvindo agora aqui o Miguel, muitas vezes as próprias polícias exorbitam um bocado aquilo que é o seu papel, ou seja, quando fazem comentários, ou o próprio Ministério Público, quando faz comentários sobre as diligências que vão fazendo e quando até detêm ou fazem apenas... a apreensão de documentos, muitas vezes vão além daquilo que deveria ser o seu papel? Pedro, deixa-me primeiro dizer-te o seguinte: eu sou contra a pena de morte, a castração química ou a castração física e a prisão perpétua. E porquê? Porque há erro judiciário. Assim como sou contra o Miguel Albuquerque, o António Costa, demitirem-se porque são constituídos arguidos. Porque no final da linha eles podem ser inocentes e estão a prejudicar a vida toda. Claro que há questões éticas, há a questão da imagem política, se vai ou não vai prejudicar o partido, se vai não prejudicar a imagem do país. Não prejudica nada. Tanto que não prejudica do país, que ele agora é Presidente do Conselho. Não, mas a minha questão não é tanto... Vamos lá ver. A minha questão é, muitas vezes, há factos que vão para além da questão criminal. Há a questão, muitas vezes, ética, não é? Claro que sim. Eu disse que sim. Eu disse isso mesmo. Ética, moral, mas o indivíduo, acima de tudo, seja ele quem for, tem e goza da presunção de inocência. E agora, respondendo diretamente ao que me perguntaste, claro que as polícias, claro que o Ministério Público, quando fala
ultrapassam aquilo que devem de fazer, que é como disse o Miguel, é numa fase final, é um juiz de instrução que vai avaliar se há indícios, se não há indícios, se há provas, se não há provas, para decretar uma prisão preventiva, para levar um indivíduo a julgamento. E depois é um coletivo, se for o caso de um tribunal coletivo, que vai fazer um acórdão e dizer, sim senhor, com base nestas provas reunidas, A ou B, absolvido, condenado. Quando a polícia, e é um fenómeno interessante que está a acontecer agora, eu já tive muito tempo na Polícia Judiciária e nós tínhamos uma comunicação terrível, não sabíamos comunicar. E falava o inspetor-chefe, falava o coordenador, falava o inspetor que fosse mais antigo no departamento. Neste momento, há de forma dolosa, eu vou utilizar a expressão mesmo assim, há forma dolosa, muito por protagonismo do Diretor Nacional Luís Neves, uma gestão da comunicação social, mas mais verniz do que limpeza de unha. E o que é que acontece? Este sensacionalismo, estes órgãos de comunicação social que fazem o seu trabalho, mas que alguns gravitam como fontes na Polícia Judiciária, faz com que se imitam grandes comunicados que são adjetivados, que são superlativos. Não há muito ou pouca suspeição sobre um indivíduo. Há suspeita de que tenha praticado um crime e, portanto, vai ser hoje presente em tribunal. Acabou. Não se diz que há suspeita de ter praticado um crime, até porque esteve no local e encontrou-se com a tia e depois foi ao outro lado. Não, isso não pode ser dito. Até por uma questão de segredo de justiça, até por uma questão de reserva da própria investigação. Há muitas situações em que estamos perante o segredo de justiça e a própria PJ ou a Procuradoria-Geral da República que revelam pormenores. Pedro, tu tens o paradigma de tudo isto nas declarações do diretor da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, quando da operação à Federação Portuguesa de Futebol. Ele aí então foi muito mais longe. Não sei se por estultícia, não sei se por sentimento. Sim, estultícia. E aliás, porque em alguns casos nós sabemos que são processos que estão. Aliás, muitas das investigações da PJ, relativamente, por exemplo, a crimes económicos, mas às vezes são explotados por investigações de jornalistas. Neste caso, que eu saiba, não havia nenhuma suspeita por um órgão de comunicação social de determinado tipo e há outra coisa muito importante. De crime, ou suspeita de crime. E ele, nesse caso, há outra coisa muito importante. Deu pormenores que não eram sequer do E há uma coisa muito importante. Um diretor da Polícia Judiciária é quem dirige a Polícia Judiciária. Pode conhecer dos casos mais mediáticos ou dos casos mais importantes, mas não conhece a investigação a fundo. Quem conhece a investigação a fundo há de ser o diretor da Unidade Nacional de Corrupção, há de ser o coordenador daquela secção, há de ser o inspetor-chefe e o titular do processo, que é um inspetor. Aparecer ali, de forma inopinada, no decorrer ainda da operação, que não se tinha reunido ainda todos os meios de prova, que não se tinha reunido vestígios, não tinha, o que quer que seja, e inocentar uma pessoa. Lá está aquilo que dizia o Miguel, é extrapolar muito, neste caso até, como vou voltar a adjetivar, agora parece quase os comunicados da Polícia Judiciária. É de uma estultícia tremenda, é de um sentimento de impunidade e pode-nos levar a pensar que há aqui interesses que não devem ser os interesses de um diretor da PJ. Eu queria introduzir aqui a questão do arguido, ou seja, eu próprio falei que sou arguido, mas é de uma suspeita de crime que é de abuso de liberdade de imprensa ou de difamação, mas depois já há outro tipo de arguidos com crimes muitíssimo mais graves. A questão aqui é, aliás, e também enquadrando isto, o próprio Luís Montenegro já veio afirmar que não haveria problema se ele, entretanto, fosse constituído arguido. Sabemos, no entanto, que o próprio PSD diz que não aceita que haja candidatos nas autárquicas que sejam arguidos. Correto. A questão aqui é, o que é ser arguido, do ponto de vista não só jurídico, como também de investigação criminal, e se, na vossa opinião, isso é suficiente para criar uma espécie de anátema na pessoa? Ser arguido é um avanço civilizacional da lei, porque garante àquele indivíduo que está a lutar contra o Leviatã, que é o Estado, que tem direitos e deveres. São mais os direitos do que os deveres. São só 4 ou 5. E esse indivíduo... Isto é tudo... Está bem, mas é percepção. Sim, e a palavra percepção está agora na merda. Mas agora vou à percepção. Agora vou à percepção. O arguido é a antecâmara da condenação. Não, e essa é a percepção que se fez passar. Essa é a percepção. E essa percepção que se fez passar tem muito de responsabilidade dos advogados
e o Dr. Miguel já vai pegar na palavra, e tem muita responsabilidade dos jornalistas. Porque faz muito jornalismo na justiça sem perceber nada do que se está a dizer. E se as pessoas fossem esclarecidas, havia menos audiência, porque ser arguído é uma coisa com um direito que lhe assiste até para o proteger. Só que inverteu-se tudo. É arguído o João de Sousa, é arguído o Pedro Almeida Vieira. E, então ele fez alguma coisa. Não, é arguído porque eu até posso querer-me constituir arguído num processo que sei que alguém me denunciou, que está em investigação, e eu tomo conhecimento por A, por B, por C, e quero ser constituído arguído. Depois também há o oposto, que é muitos processos estranhos que depois não são investigados. Mas isso será para outra... Isso é outro episódio. Miguel, responda aqui ao João. Porquê que é tão aliciante estas notícias que envolvem arguídos e que envolvem sangue? Isto desde a antiguidade. Claro. Do ponto de vista, isto tem explicação neurobiológica, etc. Do ponto de vista do ser humano, foi descoberto já há alguns anos que o ser humano tem um prazer imenso por um infortúnio alheio. Foi descoberto na Alemanha, tem uma palavra estranhíssima que eu não consigo dizer nem soltar, mas de facto, o ser humano tem um prazer pelo infortúnio alheio. E sobretudo os poderosos, não é? E sobretudo os poderosos. Quanto mais poderosos, melhor. E depois, no ato de punir, e isto tem que ser dito, no ato de punir, há, no nosso cérebro, e do ponto de vista neurobiológico, há uma libertação de dopamina que é o equivalente a ter um ato sexual, ou consumo de cocaína. Do ponto de vista do cérebro, funciona, aquele prazer é libertador. E é prolongado pela libertação de dopamina, e, portanto, do ser humano tem por natureza, seja pelo prazer do infortúnio alheio, seja pelo prazer que tem de punir ou ver os outros serem punidos, gosta destas situações. Gosta que as pessoas sejam humilhadas na praça pública, gosta de tudo isto, dá-lhe prazer. Dá prazer. E isto é que faz com que este tipo de jornalismo viva disto, não é? Esta expressão viver disto, nós se calhar vamos falar aqui muitas vezes nisto, relativamente ao jornalismo supostamente de investigação e justiça, mas há mesmo muita gente a viver disto. E porquê? Miguel, e os advogados? O Schadenfreude, que é o termo alemão. Exatamente. Mas eu não quis dizer Schadenfreude. Schadenfreude, os advogados, eles também contribuem para isto. O problema dos advogados é que os advogados não conhecem o processo. Os advogados só chegam ao processo mais tarde. Há aqui depois outro problema, aqui um viés, aqui uma melhorística, que é a coerência excessiva. A partir do momento que se apresenta alguém como culpado na praça pública e que eu assumo, e tu assumes, e João assume que alguém é culpado, nós temos uma dificuldade enorme em mudar de Aliás, tu tiveste nas tuas mãos já ao longo da tua vida profissional, já tiveste casos perdidos. Vários que começaram completamente perdidos. Ou seja, em que à partida, nem que fosse, até por haver eventualmente alguma confissão, mas pelo menos em casos em que na praça pública eles eram culpados, não é? Sim. O teu papel é extremamente ingrato, não? Sim, claro. Porque aí já é mais do que arguído, não é? Porque aí já há uma acusação. Miguel, tiveste alguém que na praça pública era culpado e que depois foi absolvido? Que na praça pública... Sim, tu, por exemplo. Não é? No caso da bala na banheira. Claro, sim. Quer dizer que... Pedro... E repare, na praça pública já era condenado, conseguimos mostrar, sem qualquer tipo de dúvida, do ponto de vista científico, que aquela bala já tinha sido disparada na primeira vez que a Polícia Judiciária foi ao local. Não estava nos autos da polícia, não é? Não estava nos autos oficiais. Estava no arquivo. Exatamente. Estava no arquivo. Mas mesmo perante esta evidência, há aqui uma questão de uma coerência excessiva, as pessoas não querem mudar de opinião. Porque é muito difícil mudar de opinião. Eu estive aqui há dias... E, portanto, até houve condenação na primeira instância, só na relação é que se esclareceu isso, não é? Exatamente. Foi absolvido a questão do esclarecimento, até porque é um processo em curso para se determinar o que é que aconteceu, porque, obviamente,
o João, de certa forma, tentaram, na linguagem corrente para que o povo perceba, tentaram fazer-lhe a folha. Sim. Pela segunda vez. Eu estive nas duas vezes. Na primeira era advogado de um coarguido e nesta segunda era o advogado dele próprio. Eu estive a ler aqui há uns dias o acórdão da Catalunha, do Tribunal da Catalunha, sobre a absolvição do Daniel Alves. Uhum. Exatamente. Pois, ainda bem que falas nesse caso, porque me parece muito importante, porque era também um caso que ele já estava condenado. Completamente condenado. E, no entanto, há um volte-face completo. Há porque as declarações da própria vítima não são consentâneas com muita da prova de vídeos que existe no processo. Mas, curiosamente, ali, como o processo também foi muito mediatizado, ao contrário de nós, o Tribunal dá-se ao trabalho que foi invocado pelos advogados. Isto muitas vezes não é invocado pelos advogados, e, portanto, os juízes trabalham com o que têm, e ou é o Ministério Público que invoca, ou são os advogados que invocam. E nós, e advogados portugueses, meia culpa tem que fazer, nós temos andado a dormir pelo menos há 2 décadas. A única coisa que os advogados perdem, não é perdem tempo, discutem, são coisas importantes, obviamente, mas para a Ordem dos Advogados tem existido 2 temas, que são o tema do apoio judiciário, que está muito mal pago, obviamente, e pouco mais. E, portanto, estes temas, é preciso uma advocacia criminal combativa. E o que é que aconteceu neste caso de Daniel Alves? É invocado uma coisa que é o juízo paralelo. O que é o juízo paralelo? É quando o excesso de mediatização do processo tem interferência no próprio processo. Na cabeça dos juízes, e é algo que cá é completamente desconsiderado. Isto para efeitos da Diretiva da Presunção de Inocência, 2016/343. E o que é que os tribunais, já há um acórdão do Constitucional espanhol e tudo, o que é que os tribunais fazem quando há um juízo paralelo que tem impacto no processo? Vão avaliar casuisticamente, prova a prova, e das duas uma, ou fazem uma atenuação de pena, ou podem inclusive fazer anulação de provas ou anulação de julgamentos. Isto existe na jurisprudência espanhola, cá não existe. Temos 3 minutos, eu gostava de colocar esta questão a vocês dois. Perante situações, e há vários casos, aliás, estávamos a falar de um que vos envolve, digamos assim. Vocês acham que se faz justiça quando, numa primeira instância, há até uma condenação e depois há uma absolvição num tribunal superior, na relação no Supremo Tribunal de Justiça? E o que é que qual deve ser o mecanismo de compensação para estas condenações na praça pública e até em primeira instância? Pedro, não, e eu senti na pele. E depois há uma coisa interessante que chama-se a Lei de Brandolini, também conhecido pelo princípio da assimetria da estupidez. O que é a Lei de Brandolini? É que nós, para repor a nossa reputação, a seguir a alguém nos ter arrasado completamente, temos que fazer 10 vezes mais o esforço. E o que se passa, e é a única maneira que pode existir para haver uma reposição de alguma coisa, a não ser que seja um pedido de indenização ao Estado por causa de uma condenação injusta. Que aqui em Portugal geralmente não funciona. O Armindo Castro pediu e deram 60 mil euros, o homem esteve preso durante 914 dias e não é nada, só 1 hora dentro da prisão é uma coisa terrível. Mas a questão é esta, é que depois há uma assimetria também naquilo que é a publicidade do caso. Por todas as razões que o Miguel já invocou, nós gostamos mais de sangue, do negro, mas, por exemplo, no meu caso, e eu estou a falar mesmo sentido na pele, foi tudo noticiado, foi tudo dito, foi tudo exposto, quando veio a absolvição. Nada foi dito. Portanto, não vende e não interessava, porque nós estamos perante um caso gravíssimo, que é uma adulteração de prova para condenar uma pessoa. Portanto, a Lei de Brandolini já explica isto tudo, o princípio da assimetria da estupidez. Nós temos um esforço 10 vezes maior para repor a verdade quando alguém completamente, desculpem lá, mente capto, vem dizer o contrário. O pior é quando são os tribunais a dizer o contrário. Mas achas que os tribunais, mesmo a própria polícia, deviam ser responsabilizados por... Tem que ser da outra forma. Sim. Mas o problema aí o problema aí é um pouco também dos advogados. Tem que existir ações de responsabilização. Não há, uma das formas do sistema mudar é as pessoas serem responsabilizadas por seus erros. Toda a gente tem a responsabilidade. Ainda por cima, quando a condenação implica prisão, não é? Claro. Há boas notícias. O Supremo Tribunal Administrativo, em dezembro, já fez sair um acórdão com várias condenações por atrasos na Justiça, pagamentos de valores pecuniários
a particulares. Penso que vamos no bom caminho. Há coisas, ou pelo menos há indícios que podemos começar a ir no bom caminho. Agora, existe sempre uma linha aqui mais securitária, não é? E o problema das linhas securitárias é que depois fazemos grandes danos nas pessoas que já não são recuperáveis e os erros existem e dificilmente serão repostos. Claro. Miguel e João, muito obrigado. Voltamos na próxima semana.